Dicas infalíveis que vai mudar a história da igreja que você congrega. Presta bem atenção no que Emílio Abdala vai falar neste momento. A sua igreja não será mais a mesma. Fica até o final, porque ela, a partir desse vídeo aqui, desse vídeo, a sua igreja, ela passará por um grande reavivamento se você ficar até o final e colocar em prática o que vai ser compartilhado aqui. Se o assunto já te interessou, já quero convidar você a deixar aí o teu joinha, deixa o teu gostei para que o YouTube recomende essas dicas que é importante, infalíveis e que vai trazer reavivamento para a igreja. Presta bem atenção e fica no vídeo até o final. Vamos ouvir aqui, em 1 minuto, Emílio Abdala. Vamos lá. Quer revitalizar sua igreja? Então, pare de começar pelos programas. A maioria das igrejas começa pela estratégia, mas Deus começa pelos joelhos. Você pode trocar a liturgia, reformar o templo, criar novos projetos, mas se não houver joelhos dobrados, não haverá céu aberto. Assim foi com John Wesley, ou com Josh Whitefield, assim foi com Jeremiah Lanphier, que teve um grande reavivamento em Nova York. Começou com poucos, mas começou de joelhos. Então, meu querido, programas podem encher sua igreja, mas só a oração vai despertar sua igreja. E se você quer ver sua igreja viva outra vez, comece hoje. Escreva aí nos comentários, começa em mim. E envie esse vídeo para 2, 3 líderes agora. E venha viver isso conosco lá no eMission 2026. Ok? Grandes coisas começam de joelhos. E eu vejo você lá. Amigos, olha que dica infalível de Emílio Abdala. Está aqui passos que vai mudar a história da igreja que você congrega. Você vai ter uma igreja reavivada, você vai ter uma igreja transformada, você vai ter uma igreja missionária. Portanto, gostou da dica? Fica até o final porque eu quero compartilhar 7 passos importantes que vai mudar a história da igreja que você congrega. Pode ter certeza disso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que a maioria dos membros estão aí trabalhando para Deus de forma automática, não de forma espiritual. Tá bom? Você vai entender aqui daqui a pouquinho. Então vamos lá. 7 passos para você ter uma igreja reavivada aí em nome do Senhor dos Exércitos. Primeiro passo, vamos lá. Buscar um reavivamento espiritual verdadeiro. Esse é o primeiro passo para você ter uma igreja reavivada aí em nome do Senhor Jesus. Buscar um reavivamento espiritual verdadeiro. O reavivamento começa com uma renovação da vida espiritual dos membros. Se preocupe com a sua ovelhinha. Bom, traga o alimento para elas. Alimento sólido. Um alimento que vai trazer um gostinho de quero mais. Esse é o primeiro passo. Então, reavivamento significa renovação da vida espiritual. Olha o que diz aqui, por exemplo. Olha o que diz aqui essa aplicação prática. Reavivar o culto pessoal e renovar o compromisso com Deus. Nós precisamos reavivar o culto pessoal. Sabe o que está acontecendo hoje nos cultos? É que momentos de louvor, hino especial, pregação e finaliza até mesmo sem uma música no final. Infelizmente, estão agindo no natural. Quando é de forma espiritual, você vai preencher aquele momento de 1h30, de 2 horas de programação do culto, seja no culto de domingo. Vamos falar do domingo especial, né? Os domingos especiais. Você precisa mudar a forma de cultuar e de trazer a adoração para Deus. Não que Deus tem uma forma de ser adorado, a gente sabe disso, mas você precisa preencher de que forma? Traz momentos de oração, dá oportunidade para que os irmãos e os amigos que estão visitando, traz uma reflexão. Olha, tu vai ter a oportunidade aqui de 5 minutos para você, eu estou falando de membros da igreja, tá bom? Para você trazer um momento de reflexão
de que Deus trouxe, de que Deus pode todas as coisas, porque ali tem pessoas que estão ouvindo, precisando de uma resposta, de uma certeza, de uma esperança. Então, quando você coloca momentos de oração, que dá oportunidade, tanto para os membros quanto para os amigos, você coloca ali hinos especiais depois desse momento de oração, você coloca um fundo musical, você preenche ali com, sabe, um momento de abraçar os irmãos para que eles se sintam acolhidos, os amigos também. Você pode fazer, trazer várias coisas boas para fazer com que o culto ele seja totalmente diferente. Olha só o segundo passo aqui, ó. Colocar a oração como prioridade. É isso mesmo que você está ouvindo. Colocar a oração como prioridade. O reavivamento vem em resposta à oração. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Olha o que diz aqui, segundo as Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. O texto diz, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos um Deus ao nosso favor e disse assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Nós precisamos fazer isso, amigos. Buscar a presença de Deus, se humilhar, se derramar aos pés do nosso Criador, do nosso Redentor. E Ele promete perdoar os nossos pecados e atender às nossas orações. Então aqui vai 3 aplicações práticas para a sua igreja, para ter uma igreja reavivada e transformada em missionária em nome de Jesus. Primeiro passo, vigílias de oração. Coloca aí, pega a folha, pega uma caneta e escreve aqui, ó. Primeiro passo, vigílias de oração. Segundo passo, grupos de oração. Terceiro passo, projetos de intercessão. Então está aí a segunda dica. A terceira dica é voltar ao estudo profundo da palavra de Deus. Eu vejo nos momentos da escola sabatina presentes e não 7. Sinal de que não estão estudando a Bíblia com frequência como deveria estudar. A palavra de Deus produz transformação espiritual. Quando nós estudamos, nos conectamos com o nosso bom Deus, nós iremos ser transformados de forma espiritual. A Bíblia diz em João 17, versículo 17, assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é? Comenta aí. A verdade. A igreja cresce espiritualmente quando o estudo bíblico e a pregação da palavra são centrais. Então aqui, mais aplicação prática para trazer uma igreja reavivada em nome de Jesus. Escola sabatina forte. Você, diretor do Ministério Pessoal e de Escola Sabatina, 2 ministérios que andam de mão dadas, são casados, tá bom? Ministério Pessoal e Escola Sabatina, precisamos mudar no sentido de trazer mais reavivamento, espiritualidade. Você pode trazer testemunho, você pode trazer momentos de louvor, momentos de oração com fundo musical, você pode ter momentos de colocar ali uma dinâmica padronizada no que está sendo compartilhado na escola sabatina ali. Tudo isso aí. Segundo, aqui, ó, segunda aplicação, estudos bíblicos. E o terceiro, pregação baseada na Bíblia. Pregação baseada na Bíblia. Quarto passo. Estou sendo breve e objetivo para não ficar muito estendido o vídeo. Buscar o poder do Espírito Santo. O verdadeiro reavivamento não é humano, mas obra do Espírito Santo. Sabe o que isso me chama aqui a atenção? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Pronto. Neste livro, eu acho que é nesse livro, se eu não me engano. Me perdoe, mas acredito que é nesse livro aqui. Passos para um reavivamento pessoal. Aqui tem um comentário bem interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Para não tomar muito tempo. Eu não acho que não vou encontrar, não vou. Mas se você adquirir esse livro aqui, já é importante. Eu não sei se é nesse. Não me mas é nesse aqui mesmo. Que seja nesse. Vamos lá.
Diz assim, ó, que a igreja hoje está agindo no automático. Não precisa muito da influência do Espírito Santo. O som está fazendo o trabalho. Microfone, sonorização. Claro que tudo isso é bem-vindo, entendeu? Até pastores estão agindo no automático. É forte eu dizer isso, né? Mas é uma verdade. Precisamos parar de agir no automático, orar a Deus e de perguntar a Ele como é que Ele quer que o trabalho seja realizado para alcançar pessoas. Então já foi falado aqui o quarto passo. Então reavivamento e reforma devem acontecer sobre a ministração do Espírito Santo. Então a Bíblia diz, ó, em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aprende uma coisa aqui de uma vez por toda. Você não precisa encher a igreja de programação, de dinâmicas, de brincadeiras, não. Se você colocar como centro a palavra de Deus, compromisso verdadeiro com a palavra do Senhor, responsabilidade na hora do culto, pode ter certeza que as pessoas serão doutrinadas, espiritualizadas, e o Espírito Santo vai alcançar essas pessoas aí, pode ter certeza disso. Então aqui está duas aplicações para o quarto passo, que é buscar o poder do Espírito Santo. Primeira aplicação, pedir a direção do Espírito Santo. Segundo, ensinar sobre sua obra na igreja. Quinto passo, promover arrependimento e reforma de vida. O reavivamento envolve mudança real de vida. E aqui nós temos, por exemplo, a aplicação prática. Primeiro, abandono do pecado. Segundo, mudança de hábitos espirituais. Você precisa. Tem pessoas que estão aí, irmãos, estuda a Bíblia, faz reavivados por sua palavra, estuda a meditação, estuda a lição da escola sabatina, livros de Ellen White, mas ainda continua na mermice. Continua na mermice, sem ideias, sem fundamento, no sentido de trazer reavivamento para a igreja. Ou seja, nós temos que deixar Deus nos usar para que a gente possa realizar tudo com carinho, com dedicação, com amor, colocar mais tempero aí, dar mais sabor na programação para que as pessoas possam sentir aquele gostinho de querer mais e voltar depois. Irmãos, me perdoe, mas tem irmãos que pregam que misericórdia, a gente percebe que não estudou aquela mensagem, foi uma coisa assim, sei lá, você percebe, entendeu? Você sabe disso. Mas quando há uma conexão verdadeira com Deus, as coisas mudam. Sexto passo, fortalecer a comunhão e a adoração na igreja. A igreja revive quando os membros adoram e estudam juntos. Pare de estar falando de ancião, pare de estar falando de membro, porque fazendo isso, está fazendo aquilo. Vai salvar essas pessoas, vai visitar essas pessoas, que é isso que vai trazer reavivamento, porque as pessoas vão entender, olha, alguém está olhando para mim, alguém está se preocupando comigo, olha, recebi uma visita, eu não esperava, e vai orar, vai cantar com aquela pessoa, isso aí vai trazer reavivamento para os membros. Então a igreja revive quando os membros adoram juntos e estudam juntos. Aqui nós temos, Atos capítulo 2, versículo 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão. A prática como oração, estudo bíblico, comunhão fortalece a igreja local. Agora a aplicação para o sexto passo, cultos espirituais vivos, escola sabatina participativas, envolva a igreja. Pequenos grupos, isso ajuda
de uma forma gigantesca, porque o pequeno grupo alcança os vizinhos, alcança a comunidade, e mais pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor. Então vamos lá. Por último, o sétimo passo, focar na missão e evangelismo. Uma igreja reavivada é uma igreja missionária. Então a missão dá propósito espiritual à igreja. Aplicação prática, presta atenção, segura aí essas 3 aplicações. Evangelismo, distribuição de literatura, estudos bíblicos com interessados. Eu vou fazer um resumão e a gente acaba aqui. Primeiro, revivamento espiritual pessoal. Segundo, vida intensa de oração. Terceiro, estudo profundo da Bíblia. Quarto, dependência do Espírito Santo. Quinto, arrependimento e reforma. Sexto, comunhão e adoração na igreja. E por último, compromisso com a missão. Jesus disse: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Por todo mundo. Eu louvo a Deus por isso. Gostou da dica? Compartilha. Vou fazer que nem o Emílio. Compartilha para o grupo da igreja agora. Pega esse link aqui. Já curtiu? Ainda não curte? Agora compartilha para mais igrejas, porque essas dicas, elas são infalíveis. E a tua igreja não será, eu falo a tua igreja onde você congrega. A igreja onde você congrega não será mais a mesma. Você crê? Comenta aqui. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus ele te abençoe. Não esquece de compartilhar.